Olá, amigos dos Críticos, sejam bem-vindos. Estamos hoje com uma entrevista especial com a diretora Charlotte Dafol, é isso? Dafol que se fala, Charlotte? Isso aí. Acertou. E ela é diretora do documentário De Olhos Abertos, um documentário bem bacana que vai ser disponibilizado no YouTube, em várias plataformas. Eu faço o servicinho todo ao final, e ele tem uma pegada diferente, ele tem um tema diferente, eu diria até inédito, porque como jornalista eu nunca tinha visto um veículo de imprensa como o Boca de Rua, que é o tema do documentário De Olhos Abertos, e porque assim é um veículo de imprensa impresso, existe há 21 anos, é feito por moradores de rua, em condição de rua, distribuído por eles rentabilizam essa distribuição e alimentam esse mecanismo, eles fazem a apuração, enfim, é uma ferramenta, eu diria, de jornalismo, assim, jornalismo puro, como deveria ser feito, né? Inclusive pela grande imprensa. Mas vamos parar de falar um pouquinho, vamos conversar com a Charlotte. Charlotte, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite. Imagina. Falei alguma besteira por enquanto? Não, falou. Não, eu falava com o Isidoro ao telefone sobre o trabalho do Boca de Rua e eu fiquei com a voz embargada de emoção, porque é um trabalho sensacional, assim, século XXI, nós estamos em 2022, onde a imprensa online é forte, né, para o bem e para o mal, nós sabemos, e você tem um veículo como Boca de Rua circulando, né? Como você chegou ao Boca de Rua? Olha, eu cheguei ao Boca faz muito tempo. Eu cheguei em Porto Alegre, para começar, em 2007, né? Eu nasci na França, me criei na França, eu vim morar no Brasil. Eu vim a primeira vez em 2007. E daí, na época, eu fazia um trabalho social, que era parte de um intercâmbio, assim, que eu fazia. E daí comecei a entrar um pouco nesse meio, assim, de circuito, esse meio de movimento social e projetos ou de assistência, ou enfim, de trabalhos, assim, com pessoas da periferia ou pessoas de rua. E daí, assim, conheci o Boca de Rua. Foi bem pelo boca a boca mesmo. E daí comecei a participar também das reuniões, participar do projeto e conhecer mais. E depois, alguns anos depois, voltei para morar no Brasil e em Porto Alegre. E daí, enfim, se aprofundou esse vínculo, né? E o próprio grupo começou a chegar com essa ideia de que queriam fazer um filme sobre eles, sobre o projeto e tal. E, enfim, a gente foi desenvolvendo essa ideia ao longo dos anos, né? Demorou bastante tempo para a gente, afinal, tomar a iniciativa de fazer mesmo, né? A gente filmou só em 2019, então, uns quantos anos depois. Eu vi, então você falou que o próprio grupo, né, acabou chegando a essa ideia do documentário, e eu vi que tudo que mobiliza, né, o Boca de Rua é uma decisão coletiva, né? Todos os participantes, eles acabam eles têm a voz para dar veto, para criar, para refazer planos, enfim, foi nesse ambiente democrático aí surgiu a ideia do documentário, mas para não ficar caótico, como é que vocês organizaram a ideia do documentário? Sei lá, roteiro, enfim, o esqueleto do documentário. Eu acho que é um pouco complexo, assim, porque, por um lado, sim, uma vontade que vem deles, foi feito tudo. Eu sempre digo que o filme é feito junto com eles, não sobre o jornal, né? Ele é feito junto com eles, assim, em todas as etapas e tal, pelo menos em diálogo, né? Mas eu acho que ele não deixa de ser um filme de direção minha, assim, né? Tipo, querendo ou não, é o meu olhar também sobre essas situações. Eu acho que outra pessoa teria feito outro filme, né? O roteiro é meu, a produção, quem filmou foi eu também, enfim. Então, tipo, acho que são as duas coisas, né? Tem, por um lado, essa parte mais democrática, que foi de conversar sempre, tipo, de não ter deixado nada no filme que eles não quisessem, né? Eles viram o filme antes dele ser lançado. Todo o roteiro é baseado nas entrevistas, né? Nas falas deles, não tem voz de narração, é eles que contam a história mesmo, mas tem todo um trabalho de direção que daí foi meu, no caso, né?
E eu acho que não, também não dá para, seria até, não seria nem honesta, assim, falar que não, porque daí, tipo, enfim, é, a autoria acaba sendo minha também, né, dessa coisa do roteiro, principalmente, né. E eu acho que também ficaria um pouco insano, né? Imagina, sei lá, sala de montagem, 20 pessoas, não, põe essa, corta aqui, corta ali. Acho que também para um bom andamento do projeto você também precisa, né, dessa racionalização dos processos. Eu vi, isso foi então 2019, ele ficou pronto efetivamente em que ano? E então, ele ficou pronto efetivamente em março de 2020, que daí deu 2020. Meio fecharam os daquela. cinemas do mundo e não não deu para lançar daí. Mas mesmo assim, ele já trilhou aí uma carreira de sucesso em festivais, em mostras. Você acompanhou, isso foi online, foi presencial? Como é que foi essa carreira de participação do documentário em mostras e festivais? Então, foi também um pouco caótico, assim, quando fechou, né, tudo em março de 2020, no primeiro momento as inscrições para os festivais ficaram abertas, né, mas eu acho que muita gente já começou a segurar os seus filmes, né. Eu pensei, vou mandar e vamos ver o que acontece. Então eles foram adiados, assim. E depois de uns 6 meses, um pouco mais, daí os festivais, a maioria começou a acontecer online. Então quase todos foram virtuais nesses 2 anos que o filme circulou, né? E passou em 24 festivais, principalmente na América do Sul, nos Estados Unidos e na Europa. E acho que só 3 ou 4 foram presenciais. Agora vai ter o último na Bélgica, agora em maio, que vai ser presencial. Mas, enfim, ser virtual é muito diferente mesmo, né? Porque eles basicamente têm uma programação que eles liberam numa plataforma qualquer, que o público tem que geralmente pagar para acessar, alguns são grátis e tal. Mas enfim, você acaba não sabendo quem viu o seu filme, quantas pessoas, se gostaram ou não gostaram, não tem essa conversa depois. Não tem, principalmente, o encontro, né, que gera um festival entre profissionais do cinema. Então, infelizmente, apesar da baita circulação que teve o filme, eu realmente não esperava tanto, não teve essa outra parte de tecer, né, uma rede de contatos, tipo, de criar um evento, né, ao redor do filme, assim. E ouvir público, né? Ouvir reação de público. E ouvir a reação do público, é. O primeiro festival presencial que eu participei foi em Bagé, agora em dezembro, estava voltando já ao presencial. E, nossa, muito legal estar numa sala de cinema junto com o público e escutar as reações e no final e poder conversar e tal. Muda totalmente, né? E daí depois, em janeiro, em Porto Alegre, a gente fez várias sessões presenciais também, mas daí independentes, né? Por nós, que a gente fez ao ar livre e tal, que foram eventos muito bonitos também, assim, de muita troca. Eu acho que o cinema é mais para isso, né? Por mim, me dói um pouco de pensar, às vezes, as pessoas assistem um filme em casa, apesar, bom, agora a gente vai passar nessa fase, né? Mas quem pode assistir com mais gente é sempre melhor, né? Eu acho. Sim, com certeza. Você falou agora há pouco que assim essa proximidade, né? Primeiro houve esse seu envolvimento com o Boca de Rua, aí o surgimento da ideia do documentário e, enfim, você seria a candidata ideal para conduzi-lo. Essa proximidade, ela atrapalhou a visão, pelo contrário, assim, a proximidade ajudou, por exemplo, você obteve respostas completamente genuínas dos entrevistados, sem barreiras, né? As pessoas imaginam que elas estivessem muito à vontade, né, para conversar com você. Essa tua proximidade, como é que foi? Foi boa? Eu acho que foi bem importante, assim, acho que ajudou muito. Não atrapalhou, não. Acho que foi realmente uma intimidade, uma amizade, eu diria, né, que eu tenho com muitos deles. Muitos temas conversados no filme são, enfim, conversas que a gente já tinha antes do filme, né? Então, também a minha vontade também de fazer o filme, ela nasceu dessa amizade com eles. E eu acho que sim, tem muitos depoimentos, enfim, onde eles se abrem muito mais do que eu mesmo achava, assim, que seria, né? Eles contam coisas, eles e elas, coisas bem pessoais, episódios das suas vidas, eu acho com muita sinceridade também, né? Então, também tem isso que o filme foi feito praticamente sem nenhum recurso, né?
Então não tinha equipe de filmagem, era eu, assim, eu com a câmera e às vezes vinha um amigo me ajudar, uma amiga, assim. Mas a maioria das entrevistas, inclusive, eu fiz sozinha, assim. Então era mais, tipo, como se eu tivesse sentada com um amigo conversando, assim. Então já não tinha essa barreira, tipo, eu não tinha equipamento gigante de filmagem, era uma câmera daquelas de fotografia, né, e um microfone em cima e um lapela, assim, que é o microfone que tu põe na pessoa, e era só isso, assim, então não tinha aquele aparato todo que podia intimidar a pessoa, né? Então acho que essa longa relação que eu tinha com a maioria deles e esse afeto que a gente tem, e mais a simplicidade também da estrutura ajudou muito, né? Ajudou a estar mais junto, assim, né? E a criar. Eu gosto de falar como um documentário vivência, assim, né? Porque eu acho que ele tem essa proposta de estar junto, de compartilhar um pedaço de vida, né? Dessas pessoas, assim. Você foi muito enxuta, você foi econômica na captação das imagens, ficou muito material de fora. Como é que foi isso? Olha, eu acho que uma coisa, uma metodologia boa que eu tive foi de visualizar as imagens aos poucos, né? Não fiz tipo, vou filmar tudo, depois vou olhar tudo e tem 200 horas e nunca vou conseguir, assim. Então, meio que toda semana, assim, no final da semana eu visualizava o que eu tinha filmado e tal, então isso me deixava um certo controle, assim, tipo, já tenho tal cena, não preciso ir de novo filmar. Tal outra não deu certo, vou ter que fazer de novo. As entrevistas também, afinal, tem uns não sei quantas entrevistas eu fiz, acho que umas 12, eu acho, né? Então, também deu para sentir, bom, eu acho que todos os temas mais importantes foram falados, foram abordados, então não, acho que tá bom assim, ou então, tá, mais uma, etc, né? Então, afinal, deu umas 45 horas, eu acho, gravadas. Mas é isso, quando eu encerrei as filmagens, foram 4 meses de filmagens, e quando eu encerrei, dessas 45 horas, tipo, já tava não estava tudo selecionado, mas enfim, já uma boa metade já tinha descartado, assim, né? Então ajudou bastante depois, porque depois disso só eu fiz um roteiro realmente escrito, né, para entregar para ter uma base de trabalho com o editor, né? Então acho que foi bastante econômico, assim. Já ouvi falar de documentários feitos assim com o resultado final de meia hora e 200 horas filmadas, assim, né? Eu acho que meu foi mais sob controle, assim, nas gravações, assim. Você mandou bem, mandou bem, porque é isso, né? Você já está vendo o Falta coisa trabalho também. que vai acontecer depois. Né? Meu Deus, 500 horas de filmagem e você acaba perdendo, acho que o critério, né? Olha, isso é bom, isso aqui é um pouquinho pior, isso aqui é um pouquinho pior, mas tudo tem que entrar. Fica difícil de você tomar uma decisão, imagino. E sem contar a questão, né, estética. Foi tua primeira experiência envolvendo uma produção assim nessas etapas todas? Ou você já tinha tido experiências antes? Então, eu já tinha feito uns curta de ficção antes, mas há muito tempo. Acho que o último que eu fiz foi em 2012, então foi 8 anos antes de fazer esse. E ficção é bem diferente, né? Porque você escreve o roteiro e já deixa tudo pronto, assim. Então você já sabe o que vai filmar e já planeja muito melhor, né? Para depois poder editar. E de mais documentários e tal, quando eu morei no Rio um pouco antes de fazer esse filme, e eu trabalhava com isso, assim, junto com projetos sociais ou movimentos sociais, eu fazia mais reportagens, vídeos curtos, assim, de uns 5 minutos, no máximo 10, assim, para mostrar o trabalho, né, feito, assim, por essas pessoas. Então, eu andei fazendo isso muito, assim, no Rio durante um ano, e, na real, também a decisão de fazer o filme do Boca, esse longa, foi de pensar que, na verdade, era a mesma coisa, assim. Era só tudo maior, mas era basicamente a mesma metodologia, assim, né? Então, fui definindo as coisas, né? Do meu jeito. Eu acho que não fiz escola de cinema, nunca tinha feito longa-metragem antes. Mas, basicamente, foi isso. Eu comecei planejando mais ou menos o que eu queria filmar, que tipo de cena, quem eu queria entrevistar, né? Quem eram os personagens, entre aspas, né? Mais, que eu achava mais carismáticos, mais interessantes, mais antigos do grupo, né? Quais eram os temas que eu queria abordar, qual tema com cada um também, porque já conhecia a maioria deles, então já podia encaminhar um pouco mais essas entrevistas.
E é isso, assim, tem uma lista de coisas que eu precisava filmar, que eu precisava gravar, né? E visualizando aos poucos, assim. E daí depois eu transcrevi todas as falas, mas foi um trabalho. Eu escrevi também no papel todas as cenas filmadas e foi literalmente com, tipo, imprimir e foi com tesoura, assim, de recortar e montar um quebra-cabeça no chão do quarto, assim. Demorei umas Nossa, 2, 3 semanas você fazendo usou isso. a ferramenta a que todo profissional, que todo ser humano deveria ter acesso, o bom senso, né? Não sei. É, não sei, tipo, organização, eu diria, né? Porque Sim, realmente sim. eu queria evitar essa situação de estar com muito, muito, muito material e de não conseguir lidar com isso, porque eu me conheço um pouco e eu sei que não, não ia gostar de estar numa situação dessa, assim, de ter algo grande demais para analisar, sabe? Muito Então, isso sábia. depois foi assim se construindo o roteiro, mas assim, eu queria falar também da Sim. questão de cortar. é, Daí comecei a trabalhar junto com o editor, e acho que a primeira versão que a gente fez tinha mais de 3 horas, 3 horas e meia, eu acho, né? Quase 4, assim. Então, daí depois foi recortando, 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 etc, né? E a Você gente chegou a chorava? menos de 2 horas, assim, mas... E você chorava a cada corte? É. Teu filho Eu acho que sendo eu chorava mais retalhado. que eu, assim, eu tenho uma coisa de desapego um pouco, assim, não, tá, deixa assim, deixa pra fora, assim. Não olha mais, nunca tá, deu. Essa é boa, não olha mais. Me diz uma coisa, você já falou, eu quero agora que você frise com todas as letras. Não há financiamento algum, né? Não há dinheiro vindo de financiamento algum para o projeto. Isso daí, vocês monetizaram do próprio bolso, do próprio boca? Como é que foi feito isso? Porque eu acho que também um grande exemplo para quem, de repente, tem uma grande ideia e fica pensando só na máquina estatal, lei do audiovisual e coisa do gênero, né? Como é que foi isso? Do filme, né? Tu tá falando, não Sim, do sim, jornal. Se sim, bem que o jornal sim. também não tem financiamento. Mas não tinha nada. Eu montei um projeto, acho que em 2015, eu tentei um edital federal, eu acho. Mas eu nunca tive muita sorte em edital, eu nunca tive muita paciência também com essa coisa de burocracia e tal. Daí acabei não, tipo, não, nem tentando mais, assim. Eu acho que também, tipo, não tenho, né? Escrita, às vezes, tu sente, bom, que também faz sentido. Então dificulta também por esse lado. E daí o que eu fiz, também isso fez parte desse processo de eu entender que, tipo, era só fazer, na verdade, né? Que era um pouco a mesma coisa que fazer um filme de 3 minutos, só que ia ser tudo maior. Mas o equipamento, por exemplo, eu pensei, não vai ser muito diferente, né? Então eu fiz uma vaquinha online, na verdade, que são principalmente amigos que participaram, para eu poder comprar um equipamento usado. Acho que só o microfone era novo, o resto tudo, a câmera, as lentes que eu usei, era tudo usado. Eu fui filmando assim eu mesma, assim. Então, como eu falei, às vezes uns amigos voluntários vinham me ajudar nas filmagens, né? Tem uma que acompanhou mais mesmo, que entrou como assistente de direção até. E, e depois isso sentou a filmagem, né? Eu também consegui, nessa vaquinha que eu fiz, eu me sustentar, assim, de maneira muito básica durante os 4 meses da filmagem. Na prática, amigos me hospedavam, outros me davam comida, e foi assim, né? E depois disso, foi muita sorte, na verdade, que surgiu um projeto, resumindo muito, mas um projeto em Porto Alegre que também trabalhava com a população de rua e que precisava de um registro audiovisual disso. Então, meio que eles me pagaram para acompanhar aquele projeto lá. E o que eu fiz? Eu peguei o dinheiro que eles me deram e injetei no filme para fazer a pós-produção, assim. Então, tudo isso permitiu basicamente trabalhar por fora para poder remunerar as pessoas que trabalharam no filme Você na dobrou sua pós-produção. jornada de trabalho, não é? Foi um pouco isso, assim. Mas, enfim, deu certo, assim. Foi sorte também de acontecer tudo isso. E, bom, e mesmo os profissionais que trabalharam na pós-produção foram, tipo, muito parceiros, né? Não posso nem dizer que paguei um salário para eles, porque, não, dei uma ajuda de custo quando deu para dar, assim, mas todos foram muito parceiros, músicos também, liberaram seus direitos autorais, a gente gravou as trilhas sentado na cama de um amigo com o microfone assim, foi tudo na marra mesmo, né? Mas por isso também que eu não esperava tanta repercussão depois e que desse tão certo assim nos festivais e tal, né? E espero que vá mais longe ainda.
por falar em repercussão, quer dizer, eu não acho que... Primeiro, vamos falar de Brasil, né? Morador em situação de rua é uma realidade de várias metrópoles brasileiras. Ponto. Eu me pergunto que também deve existir essa realidade nos países vizinhos, né? Os países da América do Sul e, inclusive, Europa, Estados Unidos, países de primeiro mundo. Mas eu estou muito curioso como é que foi a repercussão, porque eu não lembro de nada semelhante a De Olhos Abertos. Eu tenho mais de 30 anos de carreira e não lembro de ter visto nada igual. Assim, esse registro fiel, genuíno, sabe? Partindo dos próprios moradores de rua e tudo mais. Eu queria saber como é que foi a repercussão. Você tem essa curiosidade, conversa com, sei lá, jornalista estrangeiro nessas oportunidades de participação em festival? Você já teve um retorno disso? Então, infelizmente, pouco, porque essa participação em festival não teve muita interação, né? Eu acho que o maior retorno que eu tenho é a própria seleção, né, do filme em festival. Porque isso, você envia um filme para uma curadoria que tem uns milhares enviados às vezes, né? 1.500, 2.000, assim. Então, o fato de ele ser selecionado entre 10 ou 20 já é uma baita notícia, que quer dizer que as pessoas gostaram, né? Então, depois tem as minhas análises, assim, eu percebi que ele foi muito bem aceito nos Estados Unidos, e na América do Sul em geral, eu acho. Brasil e Estados Unidos, né? Eu acho que porque deve ter uma realidade social, assim, talvez um pouco similar e tal, assim. Na Europa foi um pouco mais difícil, na França mais também, mas ele acabou entrando em festivais, só demorou um pouco mais para chegar lá, eu acho. E, é muito difícil, assim, tipo, senão, por exemplo, da França, os retornos que eu tenho são da minha família, os meus amigos, então, tipo, eles não vão me dizer que eles não gostaram do filme também, tipo, é meio parcial, assim. E é bem difícil, assim, tem um retorno. Tipo, no Brasil, sim, acabei agora com o lançamento do filme, né, tendo bastante retorno, assim, de pessoas que não me conhecem e tal, e que não conheciam o jornal, aliás. Então, é muito legal, assim, de saber um pouco o que as pessoas acharam, né. E eu acho que muita gente diz, assim, que é um filme diferente, assim, que ele é... Porque um documentário, mas ele não é exatamente o que se espera num documentário, né, que seria talvez mais explicativo, não sei. Ele é um filme mais subjetivo, que parte mesmo da fala, né, dos protagonistas. Então, isso são retornos que eu escutei bastante, assim. Mas do exterior é mais difícil. Agora que eu vou voltar lá na Bélgica, no festival que vai acontecer lá, e eu espero ter uma interação maior, assim, acho que vai ser bem legal. Bom, independente de qualquer coisa, Críticos está com as portas abertas para essa repercussão, tendo novidades sobre o De Olhos Abertos. Por favor, nos mantenha informados. Mas eu gostaria, eu sei que essa tua estada no Brasil, né, nessa tua estada no Brasil, o Boca de Rua e o De Olhos Abertos se misturam, né? Eu imagino que você conheça também um bocado de histórias a respeito do Boca de Rua. Você que tem contato próximo com a França, por exemplo, um país de primeiro mundo e tal, qual é a noção? Como o pessoal enxerga o Boca de Rua? Eles têm alguma ideia? Olha, nunca vi nada. Isso daí é panfletagem. Tem alguma reação? O pessoal emite comentários a respeito do trabalho do Boca de Rua. Agora estamos falando do Boca de Rua, tá bom? Você tem alguma... Lá na França, você quer dizer? Por exemplo, na França, nos Estados Unidos, porque eu imagino que essas curiosidades surjam por onde o documentário passa, né? E o Boca de Rua é o objeto também, né, do documentário. Como é que é a reação do Sim, eu pessoal? acho que, bem o que você falou, assim, é difícil desvincular uma coisa da outra, né? Eu acho que o filme também tem essa repercussão toda, justamente porque o projeto do Boca de Rua é incrível, realmente ele chama a atenção, né? E assim como os participantes do Boca também são pessoas muito fortes, muito carismáticas, né, que podem levar esse filme. E muitas vezes também participando de debate depois do filme, né, quando rola a sessão com debate, geralmente virtualmente.
ou presencialmente, enfim, a conversa acaba girando muito mais em torno do Boca de Rua do que do filme, né? Então, eu acho, bom, é totalmente normal isso, né? Sim, é um projeto que desperta interesse, atenção das pessoas ao redor do mundo. Ele já foi premiado, acho que lá em 2013, que existe uma fundação, tipo uma federação de jornais do mundo inteiro vendidos pela população de rua, né? Em quase todas as grandes capitais, acho que em São Paulo também, em grandes cidades do mundo, tem jornais vendidos pela população de rua. Mas ele foi reconhecido naquela época como sendo o único que era também escrito por eles, também feito por eles. Sim, Então, isso já foi reconhecido, tipo, na época como único. Talvez tenha outros agora, mas com certeza ele foi o primeiro, né? Então, ele desperta também essa curiosidade, esse reconhecimento, né, afora. E sim, todas as pessoas que não são brasileiras, que são brasileiras de outra cidade, assim, vieram depois perguntando, assim, sobre o funcionamento do jornal impressionadas mesmo, né? Eu acho que, enfim, o Boca de Rua ele é muito mais que um jornal, né? Ele é realmente um coletivo, uma vivência de grupo, uma autogestão, cria vínculos de afeto, vínculo de... Enfim, ele é uma pequena revolução, assim, eu acho, né? Tanto para o jornalismo quanto para tudo que pode ser de assistência social, né? Outra visão de redução de danos, né? Da sociedade, assim. Outra sociedade, assim, se criam dentro da sociedade, né? Um dos entrevistados fala, né, que é uma porta de entrada, no caso para eles, né, uma porta de entrada ou de reentrada para a sociedade, né? Você participando tão proximamente deles, você sente isso? Eles percebem a possibilidade. Tem uma das entrevistadas, inclusive, que saiu da rua, estava morando, está numa casa, tal, mudou, digamos assim, o estilo da vida. Mas tem muitos deles, eles encaram isso como tremenda normalidade, apesar de todas as adversidades e apesar de enxergar essa possibilidade de inserção social. É isso mesmo, eles são muito conscientes, apesar da cultura simples, da forma simples de se expressar, são pessoas que têm a ideia no lugar, podemos dizer isso? Sim, totalmente, totalmente. Eu acho que essa questão de estar na rua ou não, né, de estar em situação de rua, ou de ter trajetória de rua para quem agora está numa casa, hoje em dia, acho que, tipo, quase todos os integrantes do Boca hoje em dia têm uma casa. Isso foi principalmente durante a pandemia, que muitos conseguiram se organizar melhor, receberam auxílio, enfim. Mas, de qualquer forma, isso eu acho que é a primeira coisa para dizer que é bem importante, assim, que é tudo... acho que mesmo para quem tem um teto, segue sendo uma situação precária, assim, e, tipo, não é definitivo, assim, né? É muito comum ver no Boca alguns, conseguem uma casa, depois saem pra rua de novo, e depois vão de novo, etc. É tudo muito instável igual. Mas eu acho que o Boca, ele, independentemente da situação da pessoa, ele defende esse direito à dignidade, a respeito, a ser tratado como um cidadão, assim, sabe? E, então, eu acho que essa lucidez, né, que você fala deles, assim, ela tá muito nisso, assim, que é tipo, ninguém tem o direito de julgar onde eles estão morando, assim, por exemplo, ou eles não devem receber um tratamento diferente porque eles estão numa situação assim assado, né? Então, eu acho que eles têm muito claro isso, o fato de serem cidadãos, de serem trabalhadores enfim, de levar a sua vida do jeito que eles conseguem ou querem levar a sua vida, né? Então, isso é uma postura política muito forte, na verdade, né? Eu acho que o Boca de Rua, ele trabalha muito nisso, né? E também nessa questão do coletivo para garantir esse direito, na verdade, de ser tratado como pessoa, né? Você usou a palavra política, a gente entende que eles percebem a necessidade da política governamental nas esferas, né, municipal, estadual, federal, no que diz respeito a os moradores em situação de rua e tudo mais. Mas eles não namoram com a política. Vê se você me entende.
eles me parecem até anarquistas nesse sentido. Eles não querem ficar presos vivenciando isso. Talvez você possa tirar essa dúvida. Eles não têm o rabo preso, né? A expressão não é muito boa, mas enfim, eles não têm o rabo preso com partido nenhum. Nenhum partido se apossou, tomou para si o Boca de Rua. O Boca de Rua é totalmente independente, né? Sim, e isso é muito importante por ser um veículo jornalístico, né? Então, até Sim, para se auto-reconhecerem, né, como jornalistas também na atividade do Boca de Rua, eles não podem estar nem receber apoio de um partido, nem fazer campanha junto com o partido, por exemplo, né? Igual eu tipo, nunca fui à vontade mesmo do grupo, né? Talvez de alguns sim individualmente, mas sim, daí tiram o crachá do Boca de Rua e daí outra coisa, é a vida pessoal de cada sim, um, né? sim, claro. Mas falando até nas diferentes versões do filme que foram cortadas, tinha uma fala, eu acho, na primeira versão do filme, que uma fala de um deles que diz isso, que o morador de rua todo morador de rua é anarquista, na verdade. Mas, enfim, depois eu achei meio complicado deixar isso sem explicar melhor, enfim, acho Sim, que não. sim, é Para muito o complexo, ponto de né? vista dele, daí acabei cortando, mas eu acho que tem um fundo disso, tem um fundo de levar a sua vida do jeito que cada um quer, assim, né? Sem depender do Estado, assim. Mas, enfim, por E outro lado, eles querem também mais políticas públicas, né? Então, achei mais complexo que isso, assim. você me perdoa, assim, eu assisti ao documentário recentemente, é óbvio que eu não guardei nome de todo mundo, mas um deles, alguém fala assim, eles perguntam, normalmente para mim perguntam, por que, como eu cheguei aqui, como eu cheguei na rua, mas não perguntam, por exemplo, o que você acha que o governo poderia fazer para melhorar a situação do morador de rua ou acabar com a situação. Então, assim, essa consciência, né, e volto a dizer, você não precisa ter pós-graduação, né, você não precisa falar de maneira como um político, uma maneira rebuscada, né, aquela verborragia toda, para você se expressar. E eles dão um recado perfeitamente, né? Eu fiquei assim. Poderia ser um documentário com uma mensagem triste, uma mensagem negativa, mostrando o lado apenas, né, negativo que existe, mas eu acho tão positivo, você deixa uma mensagem tão positiva, uma mensagem que pode ser até tida como esperança, né? Eu acho que não sei se foi proposital, você chegou a isso porque os caras são assim, de repente você retratou o jeito que eles são, né? Enfim, não sei. Eu acho que muito, na real, o documentário acaba tendo a cara deles, né? A cara desse projeto, assim, que deixa bem esperançoso mesmo, né? Eu achei. Foi um equilíbrio muito difícil de achar também, né? De não fazer um filme dizendo que tá tudo bem, porque não tá tudo bem. E ao mesmo Claro. tempo tem depoimentos muito fortes e muito pesados que também, enfim, o filme não podia se resumir àquilo também, né? Então foi uma questão de equilibrar mesmo, assim, tipo, tá difícil, isso não, a gente não vai negar. Porém, sim, existem, enfim, caminhos, possibilidades, né, de viver, de sobreviver a essas situações, né? Mais uma vez, manter a dignidade, manter os direitos e se defender, etc., né? E ser visto também, né? Que é a proposta do jornal. Então, muita coisa caminhou naturalmente, muita coisa é reflexo da própria existência do Boca, mas eu vou te mostrar, vou colocar uma imagem agora na tela, que isso daqui você precisa. Eu imagino que tem um toque, um bocado, um olhar, um bocado pessoal, que acho que é a imagem final, né? Isso não é um spoiler, né, Charlotte? Não é um spoiler. Não, não, pode. Mas, enfim, me fala sobre essa imagem que nós estamos vendo agora, por favor. Olha, isso aconteceu. Foi no final de uma reunião que acontecia naquele local. As reuniões do Boca de Rolas acontecem numa escola em Porto Alegre. Tipo, na época acontecia numa escola. Só que isso foi durante o verão, a escola estava fechada, então a reunião acontecia na praça. Assim, então, isso numa praça em Porto Alegre. E daí tinha acabado a reunião, todo mundo estava indo embora, e ele e o Paulo, que é um integrante do Boca,
que anda praticamente sempre de terno e gravata, assim, não sei, ele sempre consegue, assim, terno e gravata. Ele... Bah, não, depois não vou falar o que ele diz no filme, mas enfim, é um personagem importante do filme, assim. Eu E tô daí no final lembrando do que ele ele foi fala. deitar naquele... assim, ele foi deitar naquele lugar, assim, que não é nenhum banco. Enfim, e daí eu vi ele deitado ali com aquela frase embaixo, que já estava ali também há muito tempo. Aliás, essa frase é do Raul Seixas, né, eu acho. E ela tem parece que tem um grafiteiro que tá colocando ela em vários lugares em Porto Alegre, porque depois eu vi ela em outras paredes, outros muros. Enfim, daí só peguei a câmera e filmei, assim, esse momento. E, durou uns 10 segundos, aí passou outras pessoas, ele levantou, não sei o que tá. E fiquei com essa imagem, só que isso, uma imagem que não se encaixava em cena nenhuma, que era muito curta e tal. E foi um amigo meu que viu o filme, uma das primeiras versões do filme e tal, que também é diretora, que me disse, olha, tu tem essa imagem, tem que colocar no final do filme, porque isso resume muito. A gente, é isso. Daí saiu a imagem final do filme. Porque dizem, assim, eu volto a dizer, em 30 anos cobrindo essa área de entretenimento, eu vi muita coisa que, né, filme, curta, documentário, que começa bem, mas você vê que em algum momento o pessoal não soube acabar, não teve tempo para acabar bem. Tal. Eu falei, não, esse aqui é chave de ouro, isso aqui fechou, assim, realmente dentro dos conformes, né, como a gente fala. Bom, eu acho que eu tenho mais uma pergunta, mas voltamos para a questão do Boca. Talvez a gente já encerre. É verdade que muita coisa que sai no Boca não sai na grande imprensa brasileira ou gaúcha? Você testemunha disso? Sim, é verdade. Inclusive, eu sempre falo para as pessoas, assim, tipo, falo para comprar o jornal, mas não só para apoiar, assim, comprar e ler, porque realmente Sim. tem muita coisa, é uma outra visão, né? Tipo, e ele tem outro ritmo também, um jornal trimestral, então, tipo, ele não vai dar notícias assim diárias, né, comentar os fatos da atualidade mais recente, mas ele é uma análise da sociedade, um ponto de vista da sociedade da cidade de Porto Alegre, totalmente diferente do que se lê na grande imprensa, né? Que parte daí, né? Tipo, a grande mídia, quando ela quer abordar o tema das pessoas em situação de rua, geralmente vai entrevistar um universitário, um especialista, um sociólogo, não sei o quê, um político, sei lá, mas dificilmente vai dar a palavra para quem realmente está nessa situação e poderia opinar, assim, né? De maneira construtiva. Então, é bem diferente, assim, do que... Bom, e mais todas essas denúncias, né? As primeiras denúncias, assim, que saíram na imprensa de violência policial e tal, de remoção e tal. O Boca de Rua tem um papel muito importante nisso aí, né? Agora, até que a imprensa convencional às vezes fala sobre isso, mas é muito pouco, né? Muito pouco comparado com o que acontece, a Então, gravidade do que acontece, né? e talvez com outro ângulo, né? Enxergando por outro Sim, ângulo. Né? sem dúvida. Dizem que como é? There is no better news than bad news. Quer dizer, não tem notícia melhor do que a notícia ruim, né? Sim, para o Infeliz... jornalista. Então, eu como jornalista me envergonho muito disso, mas eu tento fazer o que eu posso aqui. Um exército de um homem só. Querida, próximos passos, você ainda está, né, com essa participação prevista no Festival da Bélgica com o De Olhos Abertos. Você se engraçou com a nova profissão? Você tem novos documentários? Tem alguma coisa em vista? Tô com mais ideias agora, mas meu plano agora seria subir para o Nordeste. Eu passei um tempo no Nordeste ano passado, eu queria me mudar para lá, talvez, enfim, fazer um próximo filme lá no Nordeste, assim, e com um foco mais nas lutas pela terra, mais em espaços Olha rurais. só. Então vai mudar bastante o cenário, porque esse filme aqui é muito urbano, né? Então, mas é isso, não tô com o roteiro pronto ainda, tô com ideias na cabeça. Assim. Cuidado com os coronéis lá no Nordeste, Pois hein? então, aí É, que tá. é que lá é coronel mesmo. Aqui em São Paulo também é coronel, mas ninguém se chama coronel. Aqui eles chamam de outras coisas. Mas tem a mesma coisa. Todo lugar tem, né? Vamos combinar. Bom, queria parabenizá-la, parabenizar a toda a equipe do Boca, parabenizar a equipe que te auxiliou, né, te apoiou na realização do documentário. Eu ria, não é, né, não é uma comédia, mas eu dava uma gargalhada
E por alegria, né? Pelos comentários, pelos testemunhos dessa galera do Boca, eu achei sensacional, foi uma coisa que me fez muito bem. Depois eu prometo ligar para o Isidoro e dar a devolutiva para ele, porque eu fiquei um tempão conversando justamente por conta dessa minha reação, né? Não apenas quanto ao projeto do Boca, quanto ao projeto do documentário. Então, parabéns. Espero que a vida do De Olhos Abertos ainda seja longa, né, em festival. Ele estreia dia 5 de maio, é isso? Ele chega ao Dia streaming, 5 de né? maio, quinta-feira que vem, na verdade, dia 5, meia-noite, vai estar liberado então no YouTube, no Vimeo, no Bombozilla e na Sulflix também, com a plataforma nova. Tem algum evento, não tem, em tempo real? É isso? A gente vai ter uma live na véspera, sim, é verdade, eu até ia esquecer de falar. Tem o Instagram do filme, que é De Olhos Abertos, o filme, tudo junto. E a gente vai fazer uma live no dia 4 no Instagram, às 19 horas, para, enfim, formalizar esse lançamento do filme, com participação de integrantes do Boca. Tentarei deixar uma mensagem otimista para vocês lá, mas já aqui no próprio dia 5 você vai acompanhar não apenas a crítica que a gente vai postar do De Olhos Abertos, como também essa entrevista aqui com a Charlotte. Charlotte, muitíssimo obrigado pelo seu tempo e boa sorte com essa carreira. Espero que tenhamos outras oportunidades de conversar sobre os seus próximos trabalhos. Espero também. Muito obrigada. Obrigado, beijo. Um abraço.